Olá, querido estudante, estamos aqui na aula de física. Já comecei a falar, esqueci de gravar, mas agora estamos gravando para ter esse vídeo aí para ficar disponível para você que não participou. Então, estamos falando agora de vetores, porque nós teremos que tratar de vetores na hora que for falar de grandezas vetoriais. Aí, aqui na apostila, tem um resumão do tratamento de vetores. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um quadro aqui, uma lousa digital, e aí vou estar exibindo essa lousa para a gente poder ver como que funciona isso. Então é o seguinte, temos aqui um quadro, deixa eu ver se dá para mudar o fundo aqui. Levou uma grade. Aqui não tem como fazer um fundo quadriculado. Eu queria fazer um fundo quadriculado, que é muito bom para falar de vetores. Deixa eu ver aqui embaixo, pincéis, ferramentas. Não tem. Tudo bem, vamos lá então. Vamos usar o que nós temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma imagem para cá. Beleza. Vamos lá. Então, olha só, vamos falar de vetores. Um vetor é um segmento de seta de reta orientado. Exemplo. Isso aqui é um segmento de reta. Aí, dado um segmento de reta, eu tenho duas possibilidades de orientação. Para cá ou para cá. Tá? Então, isso aí é um vetor. Um Desculpa, vetor tem professor, origem. eu saí rapidinho para atender minha mãe. Tudo bem. Então, um vetor ele tem origem e ele tem extremidade. E nós simbolizamos com uma letra minúscula, normalmente, vou chamar de V de vetor, e colocamos uma setinha em cima da letra, sempre apontando para a direita, independente da direção e sentido do vetor que eu estou representando. Então, por exemplo, se eu quisesse representar outro vetor aqui, uma outra direção, outro tamanho, outro sentido, tipo esse aqui, eu teria que chamá-lo de outra letra do alfabeto, outra letra minúscula, porque não é mais o vetor V. Vou chamar ele de U. É o V, né? E aí eu coloco uma setinha também, do mesmo jeito que eu coloquei lá no vetor de cima, para dizer que eu estou falando de um vetor. Então, essa setinha aqui, ela não acompanha a direção do vetor que eu estou representando. É só para você saber que eu estou falando de um vetor. Tá? Então, essa é a forma de você representar vetores. Esse aqui também vai ter uma origem e vai ter uma extremidade. Essas coisas, esses vetores, eles carregam três informações. Módulo, que é o tamanho deles. Direção, que é para onde ele aponta. Perdão, que é relacionado com a inclinação da reta, que dá o suporte, da semi-reta, que dá suporte, e sentido, que é para onde ele aponta. Então, é muito comum confundir, até eu confundi agora, viu? É muito comum confundir direção com sentido. Então, vamos distinguir essas coisas. A direção é da régua que eu vou apoiar sobre ele. Por exemplo, essa régua aqui. Vocês estão conseguindo ver a régua aí? Ela está bem clarinha. Que apareceu aí. Dá para ver a régua?
Ó, vou desenhar. Dá pra ver. Eu vou desenhar sobre a régua, ó. Se você pegar a câmera, você vai ver que eu tô trocando de lado. Tá vendo? Perdão. Aí, acabou a luz aqui, voltou na hora só para me desconectar. Ah, eu pensei que era o meu que tinha travado. Não, caiu. Deu um apagão aqui, rápido já voltou. Que bom que já voltou. Vamos voltar lá, a explicação. Ainda bem que salva. Acho que salvou. É, salvou. Vamos aqui, vamos. Vou exibir aqui. Então, nós estávamos aqui. Então, o módulo. Deixa eu aumentar um pouco a grossura da caneta aqui, que está muito fina. Então, o módulo, ele mede o tamanho do vetor. Então, por exemplo, esse vetor aqui, né? Se eu fosse pegar uma régua e medir, essa régua aqui não é graduada, né? Só para botar direção. Mas se eu pudesse medir esse comprimento aqui, eu ia estar medindo o tamanho do vetor. E o tamanho está relacionado ao módulo. Então, olhando aqui para o vetor V e para o vetor U, só olhando eu já sei que o vetor V tem mais módulo que o vetor U, porque ele tem mais comprimento que o vetor U. Né? Então, só recapitulando, por que eu estou falando disso? Porque nossos estudos envolvem força, movimento, velocidade, aceleração, e tudo isso deve ser tratado como uma seta dessa aí, como um vetor. Não tem como estudar o movimento só com números. Calcule o movimento desse carro sabendo desses números aqui. Vai faltar informação para mim. Vai faltar saber para onde que o carro está indo, porque o número é o módulo, é o tamanho do vetor. O número é a intensidade. Se for de força, é a intensidade da força. Se for de velocidade, é a intensidade da velocidade. Se for da aceleração, é a intensidade da aceleração. Então, só o número é só uma informação que eu tenho da velocidade, que eu tenho da força, que eu tenho da aceleração. Não me dá uma informação completa. Quando eu falo de força, aceleração, velocidade, eu tenho que falar, além do número, que é a intensidade, que é o tamanho do vetor na prática, eu tenho que falar da direção e do sentido. E o que é direção e sentido? A direção é relacionada com a régua que eu coloco aqui. Então, eu vou desenhar aqui sobre esse vetor uma direção, ó. É a direção dessa régua, dessa reta aqui, ó. Esse vetor V. Ele tem a direção dessa reta que eu apoiei ele aqui. Ele está apoiado sobre uma reta, uma única reta, que tem essa inclinação. Né? Quando eu pego uma régua, eu posso mexer com a inclinação dela, eu posso alterar a inclinação da régua. Então, ela tem infinitas inclinações possíveis. Apenas uma inclinação consegue apoiar esse vetor V. Então, dizemos que esse vetor V tem essa direção. Então, a direção está relacionada com a inclinação da reta que ele está apoiado. E o sentido
já é para onde ele aponta. Então, uma vez que eu já defini a minha direção, eu tenho dois sentidos prováveis, possíveis, para um lado ou para o outro. Nesse caso aqui, ele está apontando para uma direção ascendente, para cima. Mas ele também poderia estar apontando para uma direção descendente, para baixo. Tá? Então, ele está apontando para cá, ó. Mas ele poderia estar apontando para o outro lado também. As mesmas considerações que eu fiz em relação a esse vetor V, eu posso fazer com outro vetor lá, o vetor U. Né? Ele tem módulo, que é o tamanho dele, ele tem direção, que é dado pela reta que ele está apoiado. Então, ó, vamos fazer a reta que apoia o vetor U. Vamos colocar a régua agora apoiada sobre o vetor U. Então, a reta seria agora uma reta com essa inclinação aqui, ó. Diferente da inclinação da reta anterior. Ou seja, ele tem outra direção, esse vetor U. Ele tem uma direção diferente da direção do vetor V. E ele tem também um sentido, né? Aí, uma vez que eu tenho a direção, eu tenho dois sentidos possíveis. Deixa eu só completar ele aqui. Engrossar ele aqui. Aqui é o vetor U, ele aponta para esse sentido aí. Porque ele está apontando para cima, né? Ele está apontando para baixo. Tá? Então é isso. A direção é diferente do sentido. A direção tem a ver com a inclinação da régua. Inclinação da reta, né? Ou do segmento de reta, porque um vetor é um segmento de reta. E o sentido é para onde aponta. Existem duas direções especiais, que é a direção horizontal, que é quando a inclinação ela é deitada. Então, por exemplo, ó, se eu chegar e fizer uma reta com essa direção aqui, ó, nós dizemos que é uma direção horizontal. De horizonte. Na direção horizontal, você tem duas possibilidades de sentido, para a esquerda ou para a direita. Então, aqui é para a esquerda e aqui é para a direita. Uma outra direção que é importante é a direção vertical, que é em pé, em pezinho, formando um ângulo de 90 graus com a horizontal. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um vetor com essa direção aqui, eu estou falando da direção vertical. Aí tem duas possibilidades de sentido, para cima ou para baixo. Aqui é para cima e aqui é para baixo. Então, aqui nesse quadrinho, eu fiz 4 vetores. Esses dois estão sem nome, então eu vou chamar aqui esse aqui de W e esse aqui de T. Você pode nomear de qualquer letra do alfabeto, tá? Importante que seja diferente do outro que você já nomeou, para não ficar repetido, porque vetores só vão ser iguais se eles tiverem as três coisas ao mesmo tempo. Tiver o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Eu poderia estar desenhando outro vetor aqui, sobre essa reta vermelha, com o mesmo módulo do outro lado, do V, mas com sentido contrário. Então, eu não poderia chamar esse vetor aqui como o vetor V, porque ele está diferente. Se eu mudei só o sentido, eu já mudei o vetor, não tem o mesmo vetor. Tem que chamar de outra letra, vou chamar de A. Existem vetores que são equipotentes.
equipolentes, né? Muito pouco não usa esse termo, a gente esqueci, mas é equipolente. O que são vetores equipolentes? São vetores que têm as mesmas características, têm o mesmo módulo, direção e sentido. Aí, vetores equipolentes, eu posso tratar como a mesma letra. Então, isso aqui que eu fiz agora foi só apresentar os vetores para vocês. Nós vamos aprender a fazer contas com eles. As contas com eles estão expressas naquele quadro da aula da apostila. Substituindo aqui, então, a apresentação pela apostila. Deixa eu abrir a apostila de novo, que ela fechou quando teve apagão. Então, voltando aqui à apostila. Então, aqui está a apostila. Aí, a parte que aparece os vetores para você é esse quadro aqui, ó. Então, nesse quadro aí está dando está fazendo as considerações algébricas, né, de operação com vetores. Nesse cantinho aqui está aquilo que eu falei para vocês naquele quadro, né, um exemplo de um vetor, o tamanho é o módulo, a direção é da reta, tem uma reta pontilhada aqui, ó, que é o suporte dele, e o sentido é a setinha. Tá? Aí, isso aqui é um mapa mental, né, que a gente fala, que aí dá uma visão geral do que nós vamos ver com vetores. Aqui está a conta com vetores quando eles são paralelos. Tem a mesma direção. Aí, aqui tem a mesma direção e sentido. Aqui tem a mesma direção e sentidos opostos. Então, você pode somar vetores com a mesma direção pegando só o comprimento deles. Porque vai ter a mesma direção, você não precisa se preocupar em dizer qual vai ser a direção do vetor resposta. Aqui vai ser a mesma direção dos dois vetores. Quando eles têm direções diferentes, que nem esses aqui, ó, perpendiculares ou inclinados um em relação ao outro, então a soma não vai ser simplesmente você somar os números, você vai ter que fazer um desenho geométrico. No caso aqui, um paralelogramo. O vetor soma vai ser a diagonal desse paralelogramo. Então, se eu somar esse vetor A com esse vetor B, eu vou ter esse vetor R aqui, ó. Então, repare que não é só somar os números, né? Você precisa fazer de uma construção geométrica. E tem uma fórmula, que é um pouquinho grande, ó. A fórmula aqui, ó. Ela é grandona, ó. Ela assusta, né? Aqui é o teorema de Pitágoras, ó. Você lembra do teorema de Pitágoras? Talvez não, porque o primeiro Sim, ano... um pouco. Lembra lá no nono ano, né? Que teve aula, né? Direito. Sim, sim. Então, no nono ano você aprende que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior, que seria aqui a soma dos dois, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os lados menores. Ah, mas cadê o triângulo aqui? O triângulo aqui, você tem que visualizar ele nesse pedaço aqui, porque a gente considera que esse lado pontilhado tem o mesmo tamanho que esse vetor B. Então, se eu calcular esse lado pontilhado, automaticamente eu vou estar calculando também o módulo do vetor B. Quando você soma dois vetores, vamos ilustrar, vamos supor, na prática, um corpo ele tem uma velocidade. Essa velocidade ela tem essa direção aqui, ó. Chutei uma bola. Chutei a bola vai pegar uma velocidade que tem direção e sentido da aplicação da força que eu fiz na bola. Então, se eu chutar, ela vai para frente, se eu chutar para frente, né? Tudo bem, mas trazendo para o nosso estudo aqui, a força tinha direção e sentido e virou, ela fez com que a bola entrasse em movimento. Então, matematicamente, fisicamente falando, quando a gente for estudar o movimento daquela bola, nós vamos ter que considerar um vetor velocidade, apontando na mesma direção que a força. Mesma direção, só vai ter módulos diferentes, porque eu não posso comparar módulo de velocidade com módulo de força, é que nem eu comparar quilo com metro. Eu não posso comparar um quilo com um metro, não tem como comparar. Eu tenho como comparar metro com centímetro. Aí eu posso comparar, bom, um centímetro é 1 metro dividido por 100. Eu comparo porque eu estou falando da mesma grandeza. Mas eu não posso comparar um quilo com 1 metro, por exemplo, porque são grandezas diferentes. Aqui também, força e velocidade são grandezas diferentes. Uma
depende da outra, mas são grandezas diferentes. Então, vamos supor que eu tenho uma bola com uma velocidade. Aí, no papel, eu vou representar aquela velocidade por um vetor. Vamos supor que tenha essa velocidade aqui, ó, com essa direção, esse sentido, esse tamanho aqui, vai simbolizar um número para a velocidade, vamos supor, 10 metros por segundo. Né? Então, esse tamanho aqui seria 10 metros por segundo. O que seria 1 metro por segundo? Esse tamanho dividido por 10. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando coisas físicas e arrumando um jeito de calcular ela no papel. Por isso a importância de estudar vetores. Eu me preocupo com isso, porque às vezes você fica olhando para isso aí, poxa, o que eu estou estudando isso? Quero saber de vetores. Você vai precisar desse conhecimento para estudar o movimento, senão não tem como estudar o movimento, não tem como você posteriormente for fazer uma carreira aí, vamos supor, você vai se tornar uma engenheira e você vai projetar um carro. Então você tem que ter essa ideia aí de como é que você vai lidar com o movimento daquele carro, para você poder ver os acessórios de segurança adequados para ele, como é que a força atua sobre o passageiro, se tiver uma colisão, e tudo isso é estudado através de vetores. Não tem como estudar movimento, força, grandezas vetoriais, só com cálculos de somar e subtrair que a gente faz com quantidades, com financeiro, né, com dinheiro, com, às vezes, uma receita de bolo, você tem que saber os valores de quantidade certinho. Aí sim, você trabalha só com números. Mas velocidade, força, aceleração, essas coisas têm que ser trabalhadas com vetores. Tudo bem? Uhum. Alguma dúvida até aqui? Não, não. Não. Aqui, nesse quadro, nós estamos vendo que tem essas barrinhas aqui, ó, do lado das letras, né? A letra que ele usou aqui também é maiúscula. Pode usar também letra maiúscula, tá? Normalmente a gente usa letra minúscula para vetores, mas você colocou uma setinha em cima daquela letra, já sei que estou falando de vetor, no seu sentido completo. Se eu colocar, por exemplo, só o A minúsculo, sem a setinha, nesse contexto aqui, eu estou falando só do módulo. Não estou falando de tudo, da direção e sentido, só do módulo, só do tamanho. Quando a gente trabalha com vetores de mesma direção, eu posso trabalhar só com módulo, porque eu sei que vai ter a mesma direção da conta aqui. Mas eu posso representar assim também, ao invés de colocar assim a setinha em cima, eu coloco com setinha para dizer que é vetor, mas eu coloco 2 barras em volta dele. Pra... Vocês estão ouvindo meu filho falando alto aí, lá da sala? Dá para ouvir aí? Sim. Ele está me atrapalhando, eu vou lá pedir. Não, dá pra ouvir, mas não tá atrapalhando não, dá pra te escutar mais. Mas ele está me atrapalhando meu raciocínio. Daqui a pouco eu vou ficar quieto lá. Tá falando muito. Tá me atrapalhando pensar. Tô conseguindo pensar. Mas então, essas barrinhas, elas são... É o módulo, né? Tô falando do comprimento. Então, quando eu pego vetores que têm a mesma direção, no caso aqui são horizontais, eu não preciso ficar fazendo esqueminha como esse aqui. Eu simplesmente faço a conta algébrica mesmo e eu consigo descobrir qual é o módulo. Eu vou levar lá para o quadro para explicar isso para vocês melhor. Tá? Então, eu vou parar a apresentação da apostila. Everton tá aí, Everton? Bom dia. Yasmin também. Eu não falei com vocês, né? Bom dia, gente. Estamos aqui a todo vapor. Eu pretendo levar essa aula até, no máximo, 11 horas. Porque como eu juntei as turmas, a gente pode ficar um pouquinho mais de tempo. É um pouco cansativo ficar muito tempo no computador, mas nós temos que aproveitar esse momento, porque não é toda semana que eu vou estar botando aula de videoconferência. A gente vai fazer semana sim, semana não. Tá bom? Então, por exemplo, agora o assunto é álgebra vetorial, que é fazer conta com vetores, tá? Então, você pode multiplicar um número por um vetor. Produto de um escalar. Escalar é um número que não é vetor, tá? Deixa eu lá falar para parar de gritar, que aí já é demais. Um dia só, gente, rapidinho.
Voltei. Então, como é que eu multiplico um vetor por um número? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho um escalar que vai ser o número 2. Só 2, é um número escalar. E eu tenho um vetor que vai ser, eu vou fazer um segmento qualquer aqui, um segmento de reta qualquer aqui. Pronto, esse é o nosso vetor. Vou chamar ele de V. Então, como é que eu multiplico o 2, que é o escalar, pelo V? Porque produto é isso, né? É uma multiplicação. Simples. No caso é 2, eu vou fazer um vetor, se eu for multiplicar o V por 2, eu vou ter o 2V, tá? 2 vezes V, 2V. Como se fosse um 2x da vida, só que ao invés de ser um x é um V, que é um vetor. Um V com uma setinha em cima. Então, o 2V, eu não posso chegar aqui e colocar um número aqui, 2V é 8. O V é 4, então é 8. Né? Vamos supor que V, que esse tamanho aqui é 4 de módulo. Então, V é 8. Não, porque eu não estou fazendo conta com um número só. Estou fazendo conta de um número, que é um escalar, com um vetor. Então, minha resposta tem que ser um vetor também, tem que ser um desenho desse aqui, ó. Mas como é que eu desenho? Desenho de qualquer jeito? Não, eu tenho que obedecer o quê? As convenções. O que eu tenho que obedecer? Eu tenho que manter essa inclinação primeiro. Então, para isso, como eu tenho um instrumento que me permite fazer isso, que é essa régua aqui, eu vou posicionar a régua de modo que eu consiga estabelecer a direção do vetor, que é essa aqui, ó. Então, obrigatoriamente, o meu vetor, que é 2V, ele tem que ter essa direção. Não pode ter outra direção, tem que ter essa. Se não tiver essa, está errada a resposta. Então, eu posso manter, ó, no papel, você não consegue fazer isso. Pegar a régua, tirar de um lugar e transportar para outro lugar, mantendo a inclinação, que eu estou fazendo aqui com essa ferramenta no computador. O lado bom da aula online é essa, você trabalha com tecnologia. A tecnologia te permite algumas coisas que você não teria condições de fazer se estivesse no papel. No papel, como é que a gente transporta a inclinação sem modificar a inclinação da régua? Com uma grade quadriculada. Né? Trabalhando com grade quadriculada, você consegue manter a inclinação, obedecendo a quantidade de quadradinhos envolvidos na reta que está desenhada sobre esses quadradinhos. Mas por aqui não vamos ter esse problema, porque eu tenho essa régua que ela pode se movimentar, que não perde a inclinação. Eu posso movimentar ela para qualquer lugar, se eu colocar de volta lá, vai estar preservando a inclinação que eu tenho. Então, eu pego essa inclinação e transporto para cá. Eu já sei qual vai ser a inclinação do vetor que eu tenho que desenhar ali, meu vetor 2V. Agora, tem que decidir qual é o tamanho dele. O tamanho dele é o número que eu multipliquei ali. É o dobro, né? O que o 2 faz? O 2 dobra o número. 2 vezes 4, 8. 8 é o dobro de 4. 2 vezes 5, 10. 10 é o dobro de 5. E aqui não vai ser diferente. Esse vetor resposta, que é o produto do 2 pelo vetor, vai ser um vetor com a mesma inclinação, já tem ali, e com o dobro do tamanho. Então, tem que simplesmente desenhar um vetor que tem o dobro do tamanho. Então, ó, a minha régua me dá condições de manter o tamanho. Então, olha, esse tamanho é o mesmo do outro. Então, isso aqui seria um V. Um V eu já tinha, eu quero 2V. Então, 2V, eu dobro esse tamanho. Eu pego aqui, ó, minha réguinha, e eu consigo dobrar o tamanho dele. Então, agora, ele tem 2V de tamanho. E o sentido? Preserva o sentido. Porque o 2 é positivo. Se o 2 fosse negativo, eu faria tudo igual, só que o sentido ia ser oposto. Então, eu dei um exemplo de como que você multiplica um vetor por um número. Você simplesmente mexe com o seu tamanho, ou seja, com o seu módulo, sem mexer na inclinação e sem mexer no sentido. Então, esse aqui é o 2V. 2V é igual esse vetor aqui, ó. Eu posso colocar aqui assim, ó. 2V. Então, eu tenho V e tenho 2V.
3V, triplo do tamanho. 4V, 4 vezes o vetor V, mantendo direção e sentido. Se fosse menos 2V, aí eu teria que pegar minha régua, preservar a sua inclinação, preservar o seu tamanho, seria mais ou menos isso aqui, ó, e inverter o seu sentido. Então aqui é o 2V, menos 2V. Esse aqui. Esse aqui é o 2V. É assim que você multiplica um número por um vetor. Você só mexe com o tamanho dele. Se for um número menor que 1, ele encolhe. Em vez de ele crescer, ele encolhe. Então, por exemplo, se eu fosse representar aqui o meio V, que é assim, uma fração, né? Meio V. Eu poderia também representar ele assim, ó, 0,5V. É a mesma coisa que meio, né? Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Como é que é o meio V? Meio V vai ser metade desse V. Então, eu vou pegar de novo minha régua. A inclinação é essa aqui mesmo, que é igual para todo mundo, né? E eu vou fazer a metade daquele ali. Mais ou menos, né? Estou fazendo de olho mesmo só para explicar. Esse aqui é o meio V. Multipliquei V por meio, ele encolhe. Nada melhor que um exemplo para explicar isso. Alguma dúvida? Não, não. Alguém tem dúvida? Tirando a Camille aí, alguém tem dúvida em relação a multiplicar vetor? Vou continuar, hein? Então, esse é o mais fácil, tá? Multiplicar o vetor por um número é mais fácil. Nós estamos falando de álgebra vetorial. Então, envolve multiplicar número por um vetor. Você pode fazer isso. Agora, vamos para a soma de vetores. Vou subir aqui. Vamos lá, exemplos de novo. Eu tenho dois vetores e vou somá-los. Primeiro, para o caso mais simples, que é quando os vetores têm a mesma direção e sentido. Vou fazer aqui um asterisco. Mesma direção e sentido. A regra para você somar qualquer vetor tem duas regras. Tem a regra do paralelogramo e a regra da linha poligonal. Eu vou usar com vocês a regra da linha poligonal nesse caso aqui, que é mais fácil. Como é que eu faço a soma de dois vetores? Eu reposiciono esses vetores de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. E aí eu ligo a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro eu vou desenhar dois vetores quaisquer aqui para dar exemplo. Então, vou desenhar um vetor chamado de A e vou desenhar outro vetor com uma outra direção. Ah, não, eu primeiro coloquei com a mesma direção e sentido, né? Eu vou, antes de... tá, então vou fazer com a mesma direção e sentido. Vamos lá. Eu vou colocar os dois horizontais. Porque assim vai ficar um negócio meio óbvio, mas como já escrevi, deixa. Então, ó, dois vetores com a mesma direção e sentido. Eles só tem módulos diferentes. Então, eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Eles têm origem no início e extremidade. Origem e extremidade. Então, a regra da poligonal fala para você movimentar de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Então, aqui eu vou usar uma ferramenta que é recorte. Eu vou recortar esse vetor B aqui. Aqui não tem como pegar ele. Não queria isso.
Acho que esse aqui pega. Isso, esse aqui pega. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou conseguindo pegar ele certinho como eu queria, mas eu vou usar assim mesmo. Você pega o vetor, aí a origem dele você coloca na extremidade do outro lá, ó. A soma dos dois vai ser o vetor com a origem no primeiro, vamos mudar a cor. A soma vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo. Vai ser esse vetor aqui. Vou fazer ele mais fino um pouquinho, para não apagar completamente o outro lá. Apesar que ele ficou na mesma grossura, mesma espessura. Agora acho que ele vai. Então, esse vermelhinho aí, ó, é a soma de A com B. Então, é uma construção você somar vetores. Você constrói um vetor a partir dos vetores que você está somando. De novo, no papel não tem como eu transportar um vetor que nem eu transportei ali, né? É uma ferramenta que eu recortei e colei. No papel funcionaria com uma grade quadriculada. Você teria que desenhar em outro lugar do papel, né? Você teria os vetores já prontos lá na grade, e aí transportar eles para outro lugar do papel e poder juntar os dois. Aí você conseguiria demonstrar qual era o tamanho do vetor soma. Nesse caso, como eles têm a mesma direção e sentido, é basicamente somar os módulos. Então, vamos quantificar isso aqui para vocês entenderem. Vamos supor que o módulo do vetor A, aqui com a cor preta, vamos supor que o módulo do vetor A, que a gente expressa assim, fosse 2. Tá? Módulo 2. 2 o quê? Depende. Se esse vetor expressa velocidade, pode ser 2 metros por segundo ou quilômetro por hora. Se esse vetor expressa força, é Newton. A unidade de força é Newton, ou quilograma-força. Se ele expressa aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida depende. Não vamos nos ater a isso agora. Só vamos considerar o valor absoluto do vetor, que é, supondo aqui que fosse 2. Tá? E o B, vamos supor que ele tenha metade, que ele seja 1, o seu módulo, que a gente escreve entre barras assim, para falar do módulo. Então, o módulo da soma de A com B é simplesmente a soma algébrica dos módulos, que nesse caso é 3. É óbvio, né? Esse vetor vermelho ele vai ter 3 de módulo, dado que esses vetores têm a mesma direção e sentido. Então é só, como eu adicionei um na frente do outro, e liguei o início do primeiro com a extremidade do segundo, então esse comprimento vai ser a soma dos vetores. No caso em que eles têm sentidos opostos, vai culminar numa diferença, usando a mesma construção. Né? Vamos pegar um vetor, um terceiro vetor aqui e chamar de C, que tem aí a mesma direção, só que sentido oposto. Então aqui um vetor grandão assim, chamar de C. Ah, mas eu quero que C tenha sentido oposto. Para explicar como é que é a soma com vetor.
Sentido oposto. Repare que a setinha sempre aponta para lá, tá? Ela não segue o sentido do vetor que eu estou simbolizando, não. Ela sempre aponta para lá para falar que é vetor só. Não precisa seguir o sentido. Se eu colocar para o lado aqui em cima, está errado. Então, vamos supor que eu queira fazer B mais C ou A mais C. Tanto faz. Eu vou botar B mais C porque ele é bem diferente do comprimento, para vocês entenderem isso aqui. Como é que eu somo esses vetores agora? Mesma construção. Aonde termina um, eu vou colocar a origem do outro. Então, eu vou ter que fazer um transporte de vetor com a régua agora, porque agora está tudo de modo que eu não consigo mais recortar aqui na frente da outra vez com aquela ferramenta. Então, primeiro eu vou apoiar aqui o vetor B na régua. Vou medir aqui. Vou medir aqui para poder transportá-lo. Então, vou transportar ele para cá. Ó. B mais C. Primeiro eu vou desenhar o vetor B. Preservei o módulo, que é o tamanho dele. Vou preservar o sentido, que é para a direita. E agora vamos manter em mente aquela ideia da soma de vetores. Qual é a ideia? Arrumar os vetores de modo que a extremidade do primeiro seja o início do segundo. Eu vou pegar a origem do C e colocar na extremidade do B. O vetor soma vai ser aquele vetor que tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo. Igual a gente fez aqui. Tá? Então, mantendo essa convenção, o que eu vou fazer? Pegar esse vetor aqui agora com a minha régua e transportar ele lá para o vetor B, de modo que a origem dele, que é aqui, ó, coincida com a extremidade do outro lá. Então, vou medir ele aqui para levar também o módulo. Tá? Então, estou com a régua já no esquema. Lembrando que a extremidade dele vai ser aqui, a origem dele vai ser desse lado, do lado direito, e a extremidade vai ser do lado esquerdo. Então, eu tenho que colocar a origem na extremidade do vetor B, que é aqui, ó. Mas para não sobrepor, para não ficar um em cima do outro, eu vou descer um pouquinho aqui, ó. Vou botar ele pertinho, mas eu vou descer um pouquinho para não ficar um em cima do outro. Tá? Era para estar em cima dele lá, em cima dele mesmo, mas eu não vou botar antes, senão vai ficar meio confuso. Eu vou colocar ele um pouquinho para baixo. Então, o vetor C está aqui, ó. Preservei o seu comprimento, que é o seu módulo, e agora eu vou preservar o seu sentido, que é para a esquerda. Então, a extremidade dele é para cá. Tá? Esse é o vetor B. Esse é o vetor C. A extremidade, a origem do C estaria na extremidade do B. Tá pertinho aqui, que eu não quis colocar em cima para não ficar confuso o desenho. A gente faz assim, desce um pouquinho e bota indicando que está na mesma direção ali, pelo menos, né? Como se ele estivesse começando aqui e se estendendo até aqui. Só que na linha de cima. Bom, a soma é o que mesmo? É depois de fazer isso, pegar a origem do primeiro, que no caso era o B, e ligar na extremidade do segundo, que no caso é o C. Se o C estivesse nessa linha do B aqui, a sua extremidade estaria para cima, estaria aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Então, essa aqui é a extremidade do vetor, do segundo vetor, e essa aqui é a origem do primeiro vetor. O vetor soma liga a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Eu vou pegar minha régua, vou posicionar aqui, vou mudar a cor e vou fazer, ó. O vetor soma é esse aqui, ó. Origem do primeiro, origem do vetor soma. Extremidade do segundo, extremidade do vetor soma. Isso aqui é o B mais C. Repare que ele, né, é a diferença entre os dois. A soma de um vetor com um vetor que tem sentido oposto, tem a mesma direção,
mais sentido oposto é a diferença entre os vetores. Esse comprimento vermelho é a diferença entre o vetor C e o vetor B. E ele aponta para a direção do vetor de maior módulo, que é a direção do vetor C. Nós poderíamos ter evitado essa construção trabalhosa apenas subtraindo os módulos. Suponha que o módulo de C fosse 3. Então, eu tenho, deixa vermelho mesmo, C em módulo 3 e B em módulo, como foi dito antes, continua sendo 1. Então, o vetor soma B mais C vai ter módulo 3 menos 1 igual a 2. Esse vetor aqui, ó, teria módulo 2 de comprimento. Ele é menor que o vetor C, que tem módulo 3. Ele é uma unidade menor que o vetor C, que tem módulo 3. Por quê? Porque ele tem direções iguais e sentidos opostos. Aqui eu fiz um exemplo com mesma direção e sentido, mas aqui eu fiz um exemplo com mesma direção e sentido oposto. Então, esses são os casos mais simples, que tem a mesma direção. Aí, o mais simples de todos mesmo é o primeiro, que tem a mesma direção e o mesmo sentido, só somar mesmo. A soma de vetores coincide com a soma escalar, que é de números, né? É claro que quando você soma vetores, você não vai ter um escalar, você vai ter um vetor, só que esse vetor, eu não preciso calcular tudo dele, só preciso calcular o módulo, porque a direção e sentido vai se preservar, e eu calculando o módulo, eu sei o tamanho dele. Então, se eles eram horizontais, com a mesma direção e sentido, o vetor soma também vai ser horizontal, também vai ter o sentido dos vetores somados, que nesse caso é para a direita, né? E o tamanho dele, que é o módulo, é um cálculo numérico apenas, não precisa de setinhas, só números. Somei os números, eu consegui o módulo. É o caso mais simples, mesma direção e sentido. O segundo caso, ele já complicou um pouquinho já, né? Ele é simples, porque tem a mesma direção, mas o sentido oposto complica um pouquinho. Complica em que sentido? No sentido de que uma soma vetorial não culminou numa soma algébrica, culminou numa subtração, uma diferença, porque eles têm sentidos opostos. Então, você sabe que eles têm a mesma direção, né? Porque ambos têm a mesma direção, só que pelo fato de serem opostos, né, sentidos opostos, a soma vetorial, que é com mais, não vai ser uma soma algébrica. Em outras palavras, quando eu pego para fazer a soma de vetores, por exemplo, A mais B, que inicialmente é vetorial porque tem setinha em cima, e eu vou começar a desenvolver esse cálculo sem usar as setinhas para visualizar, eu vou substituir por uma soma algébrica. Ou seja, eu tiro a setinha de cima. Tá? Quando eu escrevo só a letra sem a setinha, é como se eu estivesse escrevendo um módulo. É uma forma mais simples de escrever isso aqui. A gente bota só, em vez de colocar com setinha assim, módulo, ficar bem cabuloso, né? A gente pode simplesmente colocar assim, ó. É a mesma coisa. E aí você substitui os módulos, né? Que no caso era 2 mais 1, e é 3. Então aqui é quando tem direções e sentidos iguais. Quando tem direções e sentidos opostos, então a soma, a conta algébrica, que inicialmente era uma soma, ela se transforma numa subtração, quando eu levo para os números. Quer dizer, B mais C, né? Que era vetorial, virou uma subtração. E nesse caso, ficaria B menos C. Né? Ah, mas você não fez o C menos B? Fiz, mas vamos levar para o número para vocês entenderem como é que funciona isso. B menos C, aí o B é 1, menos da conta, e o C é 3. Aí dá menos 2. Bom, o que significa isso? Significa que o vetor resposta tem módulo 2
e ele aponta para onde o sinal negativo aponta. Quando eu falei que era menos C, inconscientemente, de forma oculta, eu insinuei que para a esquerda é negativo e para a direita é positivo. Então, até o sinal da conta vai me dar uma informação no final. Vai me informar para onde que aponta esse vetor soma. Porque deu uma diferença, mas é a soma de vetores que eu estava utilizando. Então, a dificuldade começa aí, quando você pega vetores que têm a mesma direção, só que sinais sentidos opostos. Aí, o que era uma soma, na hora de fazer o cálculo no papel com números, vira uma diferença. Tudo bem? Sim. Sim, sim. Sim, pode falar. Vamos dar uma olhadinha. Eu não vou. Agora, o próximo assunto, continuando esse tema, seria a soma de vetores que não tem mesma direção, como aqui no mapa mental que está aqui na apostila. São esses daqui do canto. Quando não tem mesma direção, aí tem que trabalhar com geometria, não tem para onde correr, tem que trabalhar com cálculo com lados de triângulos, que envolve essas fórmulas que são grandes. O teorema de Pitágoras é até mais, vocês já viram, essa aqui de baixo é um pouco maior. É o teorema de Pitágoras junto com outra parcela aqui, ó, que envolve 2AB cosseno do ângulo entre os vetores. Mas não vamos falar sobre isso agora, senão vai muita informação. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para as atividades que eu passei para vocês, que a gente vai conseguir trabalhar o assunto de vocês. Aí vocês vão poder também corrigir aí se vocês fizerem errado, mas fizeram errado, pode enviar de novo a resposta que eu aceito o último envio, tá? Então aqui eu estou na turma 2001, se você for a 2002, você já sabe que não, se você mudar a atividade, não vai estar aparecendo aqui para mim, tá? Então a gente estava na atividade 3. Aqui estão, ó. Ih, legal, hein? Vai poder trabalhar legal. Aqui, como é que funciona na sala de aula? A sala de aula é assim, ó. Então, por exemplo, o vetor B. Se eu quisesse fazer uma conta de soma com o vetor A numa malha quadriculada como essa aqui, eu poderia transportar o vetor B para outro lugar da malha, preservando o seu módulo, para qualquer lugar da malha, porque eu sei que o tamanho dele pega 3 quadradinhos. Então, eu tenho isso como referência. Eu poderia pegar 3 quadradinhos em qualquer lugar aqui e desenhar um vetor B do mesmo jeitinho que ele está ali. Antes de começar a explicar isso aqui, só para vocês verem como é que seria a sala de aula. Ó. Eu vou copiar eu vou tirar uma foto aqui, eu vou levar lá para o quadro. Então, olha só, aqui eu vou colar aqui, ó, a malha. Vamos supor que eu estou na sala de aula, esse aqui é meu caderno, tem essa malha na prova, né? Eu tenho que somar o vetor A com o vetor B. Então, eu poderia fazer o A, repare que o meu A, ele é diagonal de um retângulo que tem 1 quadradinho de altura e 3 quadradinhos de comprimento. Então, eu poderia simplesmente, com minha régua, desenhar um vetor A obedecendo isso. Eu ia identificar um conjunto de 3 quadradinhos, tipo isso aqui, ó, né? Que ele tá subentendido num retângulo de 3 quadradinhos. Então, se eu identificar esse espaço em outro canto da minha malha e fizer a diagonal desse quadradinho, desse retângulo, né, do mesmo jeito que está ali, eu tenho meu vetor A desenhado em outro canto da malha. Eu não precisei de ferramentas computacionais para representar o meu vetor A. Isso aqui eu posso falar que é o vetor A. Desenhado, é um equipolente do vetor A, então eu posso falar que é o vetor A. Eu trabalhando com aquele vetor ali, eu consigo preservar tudo que o vetor A tem, que é a direção, né,
sentido e o módulo. E aí, se eu fosse somar ele com B, o B ele é horizontal e pega 3 quadradinhos. Aí eu tenho que colocar a origem dele na extremidade do vetor A. Então ele começa aqui, o B, e ele termina aqui, ó. Então eu vou só apagar o vetor A ali, ó. Eu vou desenhar o A aqui embaixo. Que é o vetor A. Aí agora eu vou pegar o B e eu vou fazer aqui o A mais B, ó. Se fosse uma questão, né? Determine A mais B, onde A e B são vetores. E A e B foi dado ali. Então, é pegar o meu A, colocar no local que eu pudesse mexer e colocar o vetor B aonde ele termina. Então, o vetor A tem origem aqui, extremidade aqui. Para somar, eu tenho que pegar os vetores, reposicionar de modo que a origem do segundo coincida com a extremidade do primeiro. Então, agora eu vou pegar o vetor B e vou colocar a origem dele aqui, ó. Como ele pega 3 quadradinhos, ele é horizontal, a extremidade dele vai pegar aqui, ó. Aí eu já consigo desenhar com uma reguinha e com a grade o meu vetor B com origem na extremidade do vetor A. É a construção que temos que fazer de acordo com a regra da poligonal, de vetores, da soma de vetores usando a regra da poligonal. Então aqui, ó, está o meu vetor B. E quem é a soma? A soma é aquele vetor que tem origem no primeiro e extremidade no segundo. Então vou fazer ele de azulzinho. Então, a soma de A mais B, que é a resposta do enunciado ali, vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Olha lá, a soma dos dois é esse aqui, ó. Agora eu fiz uma soma com vetores com direções diferentes, módulos diferentes, tudo diferente. Mas eu mantive a mesma regrinha. Reposicione seus vetores de modo que a extremidade de um coincida com a origem do outro. E depois você vai ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Esse aqui é o meu vetor A mais B. A soma de dois vetores é um vetor. E aqui eu não estou falando de módulo. Eu não calculei o módulo deles, eu só desenhei o vetor soma. Esse vetor já carrega com ele tudo. O tamanho dele me diz o módulo, a direção é vertical e o sentido é para cima. Como que eu vou saber o módulo? Se o enunciado me fala, ó, supõe que cada quadradinho desse tenha uma unidade de medida. Porque ele fala um M, que não estou especificando se é força, se é velocidade, se é aceleração, é uma unidade de medida. Dependendo do contexto, vai ser uma coisa ou outra, mas é uma unidade de medida. Então, eu posso afirmar que A mais B tem uma unidade de medida, porque ele pega só um lado do quadradinho. O B, ele tem 3 unidades de medida, porque ele pega 3 lados do quadradinho. O A, eu tenho que fazer um teorema de Pitágoras para descobrir qual é o módulo do A, porque ele não pega, ele não está apoiado sobre as linhas horizontal e vertical da malha, porque são elas que têm uma unidade de medida. A inclinada não tem. Eu não posso usar como parâmetro. Ela tem mais do que 3 unidades de medida, porque é a diagonal de um triângulo retângulo. A gente sabe que é maior que o lado dos catetos, né? Aí eu uso o teorema de Pitágoras, você consegue calcular. Só que lá no exercício, eu não cobrei isso não, porque, claro, não teve aula disso, vocês estão vendo isso agora. Eu cobrei só em relação a quem são iguais. Que é quem são iguais, dá para você ver. Dois vetores são iguais se eles tiverem a mesma direção, sentido e modo, tudo igual. Então, voltando aqui ao questionário, vamos resolver isso e terminar a aula de hoje. Já são 10h32. Acho que em meia hora a gente termina isso aqui. Alguma dúvida, gente? Não. Não, deu para entender bem. Legal. Yasmin, quer falar? Não, deu para entender. Beleza. Everton, tá aí? Tô. Beleza. Tá gostando? Tá entendendo aí, Everton? Sim, tá dando pra entender. Beleza, gente. Então vamos seguindo em frente para não ficar cansativo aí para vocês. Aqui tem as questões, né, das aulas que nós estamos vendo da apostila. Aí tem 2 esquemas aqui. O lado esquerdo é um esquema, o lado direito é outro. Para explicar a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia,
Usa-se ilustrações como esta no espaço abaixo. O que está acontecendo nas sequências da esquerda, é esse aqui, e da direita, que é esse aqui, respectivamente, nessa ordem. Aí vem as opções. O da esquerda, os passageiros estão dificultando o movimento do ônibus. O da direita, os passageiros estão ajudando o movimento do ônibus. É isso que essa imagem está querendo nos dizer? Não. Não, né? Como é que passa? Não, né? Yasmin. Oi. É isso, tá querendo? Não é isso, né? Os passageiros não estão dificultando o movimento do ônibus. Não, não estão, não. Não é essa, não. Não é essa, né? A gente poderia, assim, viajar um pouquinho, né? Filosofar um pouquinho aqui e pensar, não, o passageiro está dificultando. Ele tem massa, massa faz peso, peso para baixo, e isso dificulta o movimento do ônibus. Tem até um fundo de razão nisso aí, né? Dificulta, né? Quanto mais peso do ônibus, mais dificuldade ele vai ter para andar, mais combustível vai ter que consumir para andar o mesmo trajeto. Só que, como estão falando de lei da inércia, essa imagem não quer dizer isso. Essa imagem não quer dizer. Essa imagem está querendo explicar a lei da inércia. A lei da inércia, de certa forma, está até relacionado com a massa, né? Quanto mais massa, mais resistência à mudança de movimento. Só que, nesse contexto, se a gente for ler as outras opções, vamos ver uma opção que é mais adequada para o que está se falando no enunciado. Então, vamos descartar a princípio essa aqui. Se não tivesse nenhuma outra coisa melhor do que isso, a gente fica com essa, mas a gente vai ver que tem coisas mais interessantes aqui para baixo. Então, a outra opção fala o seguinte: na esquerda, os passageiros em movimento sofrem a ação da força aplicada nos pneus. E da direita, os passageiros em repouso sofrem a ação da força aplicada no motor. E aí? Eu acho que é esse. Os passageiros em movimento sofrem a ação da força aplicada nos pneus. Então, a força, ela foi aplicada só no pneu. Eu acho que é isso também. Então, Mas assim, aí, dependendo do impacto do pneu no chão, por exemplo, se for o caso do motorista frear e o atrito do pneu com o chão fazer o ônibus frear para frente, os passageiros se movem para frente. sim, a explicação aqui de que a força aplicada no pneu, ela foi aplicada no passageiro, não está certa. Por quê? Porque aqui no desenho, quando aparece um vetor aqui no pneu, esse vetor é a força. Como esse vetor tem origem no pneu, ele quer nos dizer que a força está aplicada no pneu. Como é que fala que a força está aplicada no passageiro, que os passageiros em movimento sofrem a ação da força aplicada nos pneus? Faz sentido. Não está falando que a força foi aplicada no passageiro. Está falando que eles sofreram a ação da força aplicada nos pneus. Só que eles não sofreram a ação da força aplicada nos pneus. Eles simplesmente estavam em movimento e não sofreram ação de força nenhuma. Então, eles continuaram em movimento. Quem sofreu a ação da força aplicada nos pneus foram os pneus. Na física, a gente fala que quem sofre a ação de uma força, aonde a força é aplicada, aquele corpo sofre a ação daquela força. Então, aqui não tem nenhum vetor nos passageiros. Se tivesse um vetor força aqui, seria na mão do passageiro, na barra de ferro que está segurando. A força aplicada no passageiro é da barra de ferro. Que ele segura a barra de ferro, ele aplica uma força na barra de ferro e a barra de ferro retribui, devolve essa força de acordo com a terceira lei de Newton, que é assunto da próxima aula. Ela aplica uma força no passageiro com a mesma intensidade, com sentido contrário. Então, ele segura ela, ele aplica uma força para frente e ela aplica uma força nele para trás. Isso faz. Aí, essa força aplicada nele que faz ele parar, aí que ele vai sofrer a ação da força. Enquanto ele não sofrer a ação da força, ele vai ser projetado para frente, porque, de acordo com a lei da inércia, um corpo em movimento tende a continuar seu movimento, desde que não haja nenhuma força aplicada sobre ele. Então, o que está errado aqui é isso, falar que a força aplicada no pneu, o passageiro sofre essa força, ele não sofre essa força. A força que é aplicada no pneu é o pneu que sofre aquela força.
Aí, se uma já está errada, o outro pode estar certo, que não posso marcar essa opção, né? Porque eu já descartei uma coisa aqui. O que diz a segunda opção? Os passageiros em repouso sofrem a ação da força aplicada no motor. Mesma ideia, a força aplicada no motor. O passageiro estava em repouso, não teve nenhuma força sendo aplicada por ele. A força que vai ser aplicada por ele é da barra de ferro ali, quando ele se segurar na barra de ferro. Aí sim vai ter uma força aplicada no passageiro pela barra de ferro, não pela força que foi aplicada no motor. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Que a princípio vocês estavam achando que era essa aqui, mas não é essa aqui não. São questões conceituais, tá? Só para a gente poder tirar um pouco do senso comum, né? Que a gente tem um senso comum do dia a dia e abstrair um pouco para estudar física. Que nem da outra vez eu perguntei se dois corpos com massas diferentes em queda livre, qual chegaria primeiro no solo. Intuitivamente a gente acha que é o que tem mais massa, né? Que chega primeiro, mas não. Ambos têm a mesma aceleração da gravidade, portanto chegariam juntos no solo. A terceira opção fala que o da esquerda, os passageiros em movimento tendem a permanecer em movimento, e o da direita, os passageiros em repouso tendem a permanecer em repouso. É essa aqui, que é o que afirma a primeira lei de Newton. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, aqui, quando fala que tem uma setinha aqui, é a força aplicada no motor para o ônibus andar. Quando freia, os passageiros que estavam em movimento em cima tendem a continuar em movimento. Por isso que eles saíram da posição do meio do ônibus e foram lá mais para frente. E o da direita é o contrário. Eles estavam em repouso, não tinha nenhuma força aplicada sobre o ônibus. A única força que tem aqui aplicada sobre o ônibus é a força peso do ônibus, que aponta para baixo, mas aí ele não desenhou aqui. Então ele está em repouso, e aí ele entra em movimento, a tendência dos passageiros é continuar na posição que eles estavam. Então, esse ônibus aqui, se ele entrou em movimento, ele está um pouquinho mais à frente. Vou fazer aqui um recorte aqui. Vou levar isso aqui lá para o quadro, porque vocês vão entender melhor lá no quadro. Então, olha só. A segunda imagem aqui, ela seria melhor para a gente se tivesse assim, ó. Assim, ó. Então, qual é a ideia aqui, ó? O ônibus estava parado, ele entrou em movimento. Os passageiros que estavam nessa direção aqui, ó, continuaram nessa direção aqui, ó. A tendência é continuar ali. O ônibus foi para frente, mas eles tenderiam a continuar ali, por isso que eles vão para trás. Se não se segurar, cai. Para ficar ali, naquela reta ali. Tudo bem? Sim. Sim, sim. Muito bom. Apareceu o quadro para vocês? Agora? Não. Agora Não. não. Ah, gente. Isso aqui agora apareceu, né? Sim, sim. Sim, Agora agora sim. Eu estava explicando. Tá vendo que eu mudei a posição do ônibus aí para frente um pouquinho? sim. Então, Sim. aí o desenho ficaria melhor assim, com o ônibus um pouquinho para frente, porque essa reta azul que eu botei, ela marca a posição dos passageiros. Eles tenderiam a ficar ali naquela posição, naquela reta, sobre aquela reta ali. Por isso que eles vão para trás, para continuar onde estava antes. Entendeu? Sim. Eu não tinha Pode ficar parecido. de novo? Sim, sim. Ó, tava assim, não tava? Sim. Tranquilo. Aí eu peguei o ônibus e coloquei um pouquinho para frente, ó.
porque embaixo ele entrou em movimento. Uma vez que o ônibus entrou em movimento, os passageiros tendem a continuar nessa reta aqui, ó. Ele estava ali, o ônibus foi para frente, mas ele continuou ali, aí por isso que ele vai para trás. Ah, sim, entendi. É isso que eu quis dizer, não estava aparecendo no quadro, aí eu fiquei falando aqui sozinho. Então é essa questão aí, tá? A opção correta, então ficaria essa opção que eu marquei aqui. Eu botei para embaralhar, então preste atenção na hora de marcar, se for fazer de novo, tá? É isso que a figura quis mostrar. A próxima questão fala da malha quadriculada, mostra 8 vetores nomeados de A, B, C. Aqui tinha que ter setinha em cima, né? Mas o editor aqui não permite, então ficou assim mesmo. Aí pode-se afirmar que os vetores de mesmo módulo são. Quem tem mesmo módulo, só que eles têm o mesmo tamanho. Olhando para a malha aqui, quem tem o mesmo módulo? Ó, o B e o C, eles têm 3 unidades de medida de comprimento. Ó. O F também, ó. O A e o E também tem, ó. É a mesma diagonal, ó. Tem o mesmo tamanho. Então, responder isso aqui é só para ver se você entendeu o conceito de módulo. O que que é módulo? Módulo é o tamanho do vetor. E quando que eles vão ter o mesmo módulo? Você tem a mesma medida. Aí os quadradinhos, eles têm a mesma medida, né? É uma malha quadriculada. Então, a palavra malha quadriculada já dá informação que são quadradinhos. Os quadradinhos têm o mesmo tamanho de lados, né? Então, você pode considerar que o A e C e o F têm o mesmo comprimento ou o mesmo módulo. Uma outra opção de resposta é o A com E. Tem que ver qual que eu consigo aqui. C e E. C e E não tem o mesmo módulo. Parece que tem o mesmo comprimento, mas se eu fosse pegar o E, mudar a inclinação dele aqui, você ia ver que essa setinha ia passar desses 3 aqui, ó. Ia chegar mais ou menos até aqui, ia ser maior que 3. Então não tem o mesmo módulo que o C. O A e o E. O A e o E tem o mesmo módulo. É o A e o E. Ah, não, professor, tem. A setinha está para cima, outra está para baixo. Isso aqui é sentido. Os sentidos são diferentes. Mas a inclinação é a mesma e o módulo é o mesmo. Tem o mesmo tamanho. Só queria saber qual era o mesmo módulo. B e D. B e D não tem. Ó. D tem 2 de módulo, B tem 3. A e B também tem inclinação diferente, então eu não posso falar que tem o mesmo tamanho. Se eu mudar a inclinação do A, ele vai vir até aqui, mais ou menos. É um pouquinho maior. Não tão maior, vai vir até aqui, assim. G e H. Também não, H é maior que G. Então era essa. Aí tem o mesmo módulo. Aqui é soma de vetores, tem que somar tudo, né? Para isso nós tivemos que trabalhar com malha quadriculada. Ou fazer de 2 em 2, né? Pega que nem você vai somar 4 números. Você faz primeiro 2, depois. Você pode tudo de uma vez só, a gente coloca de uma vez só, mas você pode somar 2 primeiro, o resultado soma com mais 2, o resultado soma com mais 2, e assim por diante. Por exemplo, qual é a resposta, né? Qual é a resultante? A resultante é a soma dos vetores, né? Que é a força. Vetores são forças. Então, a gente sabe que a força resultante sobre um corpo, onde tem mais de uma força atuando sobre ele, é a soma de todas as forças que atuam sobre ele. É até um meme, né? Vou até botar aqui para vocês um meme aqui, ó. Vamos ver se vocês acham graça. Não sei se vai achar graça. Vou pegar aqui um meme aqui para mostrar para vocês. Não, tem Newton Coulomb. Só Newton. Esse. Aqui. Não, não. Ih, gente, que meme é esse?
É porque eu botei em inglês aqui. Vetor. Não, não é vetor, não, é força. Sabe que eu vou achar graça disso. Tô postando já. Quem entendeu? Nossa, velho. Meu Deus. Eu te amo com todas as minhas forças. Faz sentido. A soma de todas as forças é Verdade. igual a zero. Faz muito sentido. O que ele quer dizer com isso? Porque se eu tenho todas as forças, eu tenho força apontando para tudo quanto é lado. E uma vai anular a outra. De um modo mais simples, se eu tenho uma força aqui, ó, tem uma bola. Aí, sobre essa bola, vou fazer só um par de forças, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com todas as forças. Eu tenho uma bola. Aí eu tenho uma força na horizontal apontando para a direita. E eu tenho uma mesma força horizontal. A mesma que eu digo assim, uma outra força com a mesma intensidade, mesma direção, só que apontando para a esquerda. Pelo que eu falei para vocês de soma de forças, que é você pegar a origem de uma e colocar na extremidade da outra, se eu for chegar aqui e fazer essa construção para calcular a soma das duas forças, eu vou pegar essa. Deixa eu tirar aqui. Vou pegar essa força aqui, que está desse lado. Mas por que não está? Ah, tá. Eu vou pegar essa força aqui, vou colocar aqui, né? E aí, como é que é o cálculo? Eu pego a outra força e coloco a sua origem na extremidade da outra. Então, ela teria origem aqui. Para não ficar em cima da outra, eu vou colocar um pouquinho mais para cima, né? Eu teria essa construção aqui. Então, a origem da primeira, a extremidade. Aí, na extremidade da primeira, eu coloco a origem da segunda e a extremidade. A extremidade, a soma das duas, a soma de todas as forças, nesse caso, vai ter origem na primeira e extremidade na segunda. Como está uma em cima da outra, não coloquei em cima, mas estaria uma em cima da outra, aonde começa, ela já termina, ou seja, é zero. Né? Quando você soma duas forças que têm o mesmo tamanho, mesmo direção e sentido oposto, é zero. Se eu tivesse, né, uma bola e sobre essa bola tem essas duas forças aplicadas, ela não vai para lugar nenhum, ela vai continuar no mesmo lugar, porque a força que eu faço para puxar para um lado, eu também faço para o outro lado, de modo que ela não vai. É efeito de movimento, né? É claro, vai ter ali uma pressão na sua estrutura, mas para efeitos de movimento, ela continua parada. Para efeitos práticos, a resultante é zero. A soma de todas as forças ali é zero. Por isso aquele meme, né? O cara fala para a garota, poxa, eu te amo com todas as minhas forças. Aí, Isaac Newton, com conhecimento científico, ele vê que é lorota, porque a soma de todas as forças é zero. Né? Quando eu falo todas as forças, estou supondo que para cada força para um lado tenha uma correspondente para o outro lado que anule ela. Uma anula a outra. E aqui na atividade é a mesma coisa. Eu posso primeiro somar o 15, né? Pego ali o 15 newton e somo com 30 newton. Aí eu coloco o 30 na frente do 15. Aí a soma dos dois vai ter 45 newtons para a esquerda. Aí agora para a direita, eu pego 45 newtons e coloco na extremidade dele a origem do outro, os 5 newtons. Então a soma dos dois para a direita vai ter 50 newtons. Agora, quando eu somar esses dois aqui, né? Somei os da esquerda, somei os da direita. Agora tem que somar os dois. Professor, aqui ainda tá a aba do meme. Ai, gente, avisa logo, por favor. Tomou um tempão aqui, expliquei um monte de coisa aqui errado. Eu pensei que fosse normal. Não, tô explicando Eu aqui. também achei. Tem que explicar tudo de novo. A soma das forças.
Ó, o que eu fiz aqui? Tem uma bola, a bola aqui. E sobre essa bola, eu tenho duas forças aplicadas sobre ela, uma para a direita e outra para a esquerda. Só que elas têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e sentidos opostos. Se eu fosse somar essas forças, usando a construção que eu usei com vocês, que é você pegar a força, posicionar ela de um jeito, pegar outra, e aonde termina uma, colocar outra, não é isso que a gente soma? Na extremidade do primeiro, que é aqui, eu coloco a origem do segundo, né? Assim, vou colocar um pouquinho mais para baixo para não ficar sobreposto, para não confundir, mas a construção que a gente faz é certa, é sempre essa, a regra da poligonal, de soma de vetores. Na extremidade de um, eu coloco a origem do outro. A soma dos vetores vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo. Então, como eles estão em cima do outro, né? Eu coloquei um pouquinho para baixo, mas entenda que estão um em cima do outro, porque eles têm a mesma direção. Se eu for ligar esse ponto aqui com esse ponto, estando um em cima do outro, eu não vou ter nenhum vetor, porque aonde ele começa, ele já termina. Não é isso? Deu para entender? Ó? Vamos supor, fazer a mão livre para ser mais rápido. Ó. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Eu quero somar A mais B. O que eu faço? Eu pego o A, coloco aqui, preservando tudo dele, né, certinho. E na extremidade do A, eu coloco a origem do B. Eu coloco o B aqui. Ó. Quem vai ser a soma? O A mais B vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo. Então, o A mais B vai ser esse vetor aqui. Ó. Não é assim que faz? Você pega a origem do primeiro e liga na extremidade do segundo para descobrir a soma. Se eu fosse somar os vetores da força sobre a bola, nesse caso aqui, que tem a mesma direção em sentidos opostos, mesmo tamanho, quando eu fosse ligar aqui a origem do primeiro com a extremidade do segundo, eu ia dar zero. Não ia? Acho que sim. Ia dar zero, porque aqui eu liguei, né, a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Aí deu um vetor, deu um comprimento aqui. Mas se eu ligar esse ponto aqui, que é a origem do primeiro, com esse ponto que é a extremidade do segundo, nessa posição que está aqui, eu teria um segmentozinho aqui, eu teria um negocinho aqui, ó. Mas lembra que está um em cima do outro? Eu só coloquei para baixo para não ficar um em cima do outro? Que o certo era colocar um em cima do outro? Sim. Então, nesse caso, não teria nem essa setinha aí. A origem do primeiro coincidindo com a extremidade do segundo significa que não tem nenhum segmento de reta. A soma é zero. Por isso que Newton falou aquilo, que se o camarada ama ela com todas as forças, uma força vai anular a outra. Porque para cada força que estiver atuando sobre um corpo, tem a sua correspondente apontando para o outro lado. São todas as forças que existem, né? Que ele estava falando lá. Com todas as forças. Por isso que ele tem aquele meme. A soma de todas as forças é igual a zero. Se eu tenho uma força apontando para cá e uma outra força com a mesma intensidade apontando para lá, é como se não houvesse nenhuma força atuando sobre o corpo, porque uma anula a outra. Na hora que você vai somar, você vê que quando você vai ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo, você vai ver que não vai ter possibilidade de um comprimento ali. E aí eu parti para o exercício aqui do lado. Ó. Comecei a somar. Somei 15 com 30. Vou fazer de novo. E aí não... Não viram, ó. Ele quer que eu dê a resposta lá, né? Qual é a aceleração do corpo. No problema. Então, para saber a aceleração do corpo, só olhar ali. Não, ele quer nem aceleração, ele quer só a força resultante. Então, eu tenho que somar tudo. Eu tenho que somar as 4 forças. Para somar as 4 forças, eu vou usar uma estratégia.
Eu vou somar primeiro essas duas aqui, que tem a mesma direção e sentido. Depois eu vou somar essas duas aqui, que também tem a mesma direção e sentido, que é mais fácil. E no final que eu vou somar esse resultado com esse aqui. Né? Por exemplo, eu tenho 5 números para somar. 50, mais 30, mais 15, mais 8. Numa conta algébrica, eu faço tudo de uma vez só. Né? Aqui dá 13, vai 1, 6, 10. Aqui, mas eu poderia fazer como isso aqui? Somar 50 mais 30, dá 80. Somar 15 mais 8, dá 23. Aí somar 80 mais 30, 23. 23, tem o mesmo resultado. E eu vou fazer isso aqui, porque eu não tenho como armar uma conta assim, que pega tudo de uma vez só. Eu vou fazer de uma forma que fique fácil. Aí eu vou fazer o quê? 15 newton com 30 newton. Então, vou fazer a mão livre mesmo, só para ilustrar. Então, eu pego o vetor de 15 newtons, coloco aqui. Aí ele tem origem aqui e tem extremidade aqui. Então, na extremidade dele, eu coloco a origem do outro, para somar. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, com 30 newtons. A soma tem origem no primeiro e extremidade no segundo. Seria esse vetor aqui, ó. E ele mede, obviamente, como tem a mesma direção e sentido, ele vai medir 45 newtons, que é 15 mais 30. Por outro lado, somar o vetor de 45 newtons com o vetor de 5 newtons é uma construção idêntica. Você vai colocar na extremidade do primeiro a origem do segundo. E vai perceber que se você for ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo, você vai ter um vetor com esse comprimento aqui, que é a soma dos dois ali, que dá 50. Então, eu tenho a soma dos dois da esquerda, a soma dos dois da direita. Agora, eu vou somar os vetores com sinais com sentidos opostos, com o mesmo método. Eu desenho um vetor aqui, preservando tudo dele, e aí, na extremidade dele, eu vou colocar a origem do segundo. Só que eu não vou colocar aqui para não ficar em cima. Eu vou descer um pouquinho aqui, né? Eu vou desenhar ele aqui, ó. Bom, então, seguindo a regra da poligonal para a soma de vetores, a soma de um vetor vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo, arrumando os vetores dessa forma aqui. Lembrando que o vetor de baixo ele é sobreposto. Ele está embaixo para não ficar confuso, mas se eu estivesse em cima do vetor de 45 newtons, a sua extremidade estaria nesse ponto aqui, ó. Então, o vetor soma, que tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo, ele teria essa direção, esse sentido e esse tamanho. E esse tamanho nada mais é que a diferença entre os dois tamanhos, que é 5 newtons. É 50 menos 45, é o pedaço que está sobrando aqui. Até aqui tem 45. Esse pedacinho aqui tem 5. Claro que o desenho não está condizendo que eu não fiz, né? Eu fiz a mão livre só para explicar, mas a ideia é essa. Então, somando tudo, eu tenho 5 newtons para a direita. Tudo bem? Sim. Então, é 5 newtons e aponta para a direita. É essa aqui, ó. Se a soma aqui tivesse dado o mesmo que a soma desse lado, ia dar valor nulo. A soma de todas as forças daria zero, porque o que eu tenho puxando para um lado, eu tenho puxando para o outro, de modo que para efeitos de movimento. Porque quando a gente calcula a força atuando sobre um corpo, a gente calcula a resultante. A resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Nem sempre vai dar um número aí, vai dar um vetor, às vezes dá zero. Né? Para um lado, se a mesma quantidade de um lado estiver do outro lado, dá zero. Ei, calma aí que estão me chamando.
Bom, então, essa já foi. Essa aqui, eu não falei aqui nesse tempo de aula, né? Mas na, na atividade pedia para você ler a segunda lei de Newton. Como vai se estender muito esse assunto ainda, então, eu não vou corrigir o restante desse questionário. Eu vou estar encerrando, então, por aqui, porque já são 11 horas, já estamos 2 horas aqui sentados. Eu acredito que vocês estejam um pouco cansados, querendo comer, beber água. E eu quero só aqui abrir para perguntas, antes de encerrar. Podem abrir o microfone aí e tirar a dúvida de vocês. Se tiverem com dúvidas, se alguma coisa em relação ao questionário, em relação ao modo que eu estou fazendo as aulas, aí aproveita que Não, pode. até que deu pra eu compreender, o senhor explica muito bem. Obrigado, Camila. Sem aquela formalidade que os outros professores introduzem. É, um formal, né? Mais informal. Sim, que a gente possa compreender, que até fica melhor. Aham. Que bom. É Obrigado. verdade. Porque tem certos professores que a gente não consegue entender certas questões, aí fica difícil. Mas deu pra entender tudo direitinho. Que bom. Isso, porque eles querem usar a formalidade. É, tento fazer de um modo mais contraído, né? Sim, sim. É, a gente. Eu, 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 por exemplo, assim, cada professor tem o seu modo, né? Eu recebo algumas críticas, às vezes, falando que. Justamente o contrário disso que você falou, que eu não sou tão formal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Sim, mas desse jeito é bom. Que bom. Às vezes, Assim que a gente consegue entender. legal. Às vezes também é saudade de ter aula, né? Ter tanto tempo sem ter aula, qualquer coisa que chegar. Ah, eu acho que não, professor. É, isso é verdade. Isso é verdade. Bom, então tá bom, gente. Então, fico feliz que vocês tenham gostado aí da aula. Vocês participaram do outro encontro? Eu não. Não, né? Não. Eu participei. Participou, né? Uhum. Eu deixei ele gravado lá na parte de atividades. Se vocês forem aqui nas atividades, a aula de física está gravada aqui, ó. Eu hospedei no YouTube. Se você clicar aqui, você vai ver o que aconteceu naquele dia lá, ó. Nesse dia eu gravei a tela do meu computador, porque eu estava sem essa ferramenta de gravar a tela do Meet. Aí hoje quase fiquei sem essa ferramenta de gravar também. Tava eu e o Camille só. Aí eu pedi para ela sair, porque ela entrou primeiro, aí habilitou a gravação. Então tá gravando essa aula aqui de um modo mais apresentável do que essa, mas de qualquer forma tá gravado lá também. Dá para ver, né, minha tela, então dá para ver o que eu estava fazendo. E aí qualquer coisa você pode ir lá. Eu vou deixar também esse vídeo aqui disponível, caso você queira retornar ou para aqueles que não puderam participar, né? Yasmin quer falar alguma coisa? Não, deu pra entender tudo direitinho. Então tá bom, gente. Então vou estar encerrando aqui, vou liberar vocês. Agradeço a atenção e a paciência. Um abração aí. Tá bom. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia, gente. Boa Bom tarde. dia, professor. Também. Bom É, dia. Bom dia, gente. bom dia. Valeu.